preparado? Hoje vai ser uma aula assim, ó, muito zen, muito relax, eu tenho certeza que todos irão participar, todos irão fazer bem rapidinho, né? E tem só umas duas questões, talvez, para fazer no caderno, o resto é tudo no livro. Então tá aqui no fundão, né, a agenda, português 47 a 48, Salmo 96, verso 1, que está escrito assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Esse cântico novo é cada dia você renovar que tem no seu coração o seu louvor, a sua palavra de agradecimento a Deus, né? Não é uma música nova que foi lançada agora que fala de Deus, não, uma música gospel, não. Um cântico novo é um cântico que vem do seu coração, é uma música que flui da sua alma para você louvar, adorar e bendizer o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, reflita nesta manhã em Salmos 96. Quiser na sua casa ler o capítulo todinho, você não vai perder nada, está só ganhando, que a palavra de Deus, ela abençoa, enriquece e renova cada dia, tá bom? E o nosso tema vai estar falando de notícia e vai estar falando de subjetividade. Mas para eu entender o que é subjetividade, eu tenho que entender o que é objetividade. O ano passado, obviamente, todo mundo lembra, né? Não sei. Lá no seu livro, no módulo 3, lá na página 18, nós falamos sobre esse tema, objetividade e subjetividade. Então, a objetividade é empregada pelo jornalista, deu uma notícia, uma manchete, que expõe os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto dado, ao assunto tratado. Então, você assiste uma notícia, ou assiste um jornal, ou assiste um podcast, seja o que for, o jornalista dá a notícia direta. Ele não dá a opinião dele, dá só do jeito que a notícia é, a informação. Então, isso é objetividade, ele foi objetivo. Agora, quando o jornalista, apresentador, está mostrando a notícia e ele dá a sua opinião, ele diz o que ele pensa, ou de uma maneira direta ou indireta, então houve uma subjetividade. Deu para entender? Objetividade, ele não dá opinião, e na subjetividade ele dá opinião. Explicitamente, falando tudo que ele pensa com todas as palavras, usando muitos adjetivos, ou implicitamente, indiscretamente, diretamente, mas ele dando a opinião, e quem está ouvindo a notícia, ou lendo a notícia em um jornal, ou a notícia online, vai entender bem direitinho que houve uma subjetividade. Então hoje, na nossa aula, nós vamos ver aqui algumas manchetes de um fato que aconteceu muito na Copa de 2018 com o jogador Neymar. Aí tem a notícia A, né, a manchete B e a manchete C. Se vocês observarem bem, lá na manchete A, ele começa perguntando assim: cai ou caçado? Aí ele faz a pergunta, uma interrogação, e já vai respondendo. Neymar é o jogador que mais recebeu faltas na primeira fase da Copa. Ele vai estar respondendo, então ele vai dizendo assim: ele está sendo caçado porque ele recebeu falta, já vai dando a sua opinião. Aí ele tem uma linha fina. Atacante é o mais caçado até o momento no Mundial. Ele também é o que mais finaliza e o que mais dribla os adversários. Então ele foi dando a opinião dele. Então o jornalista usou a subjetividade na sua informação. Na letra B, tem a manchete, tem a linha fina. Nós temos que a linha fina, esse espacinho que está abaixo da manchete, que está destacada. Como o Neymar entrará para a história da Copa de 2018? Uma outra pergunta. Cai ou caçado, né? Quem entende muito de futebol, entende aqui as palavras que usando. Caçado, que lá tá os jogadores procurando por ele para derrubá-lo, né? Aí vem uma outra linha fina. Possivelmente os dois, porque é impossível negar ao camisa 10 a leveza de um gênio, ó. Gênio é um adjetivo, então tá mostrando que esse jornalista tem uma admiração pelo Neymar, então ele chama ele de gênio. A quem isso é possível parar com falta. Então vocês vão ver que na A e na B, ele vai dando a manchete e vai dizendo, dando a sua opinião e sempre em defesa do jogador Neymar. Agora na C, cai, é uma interrogação. Neymar foi ao chão 22 vezes nos 2 primeiros jogos. Em metade delas, árbitros não marcaram falta. Aí ele vai dando uma opinião de uma maneira diferente. Então, 3 notícias, 3 informações sobre a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma pessoa, mas cada um com a sua articulação. O fato do jogador Neymar cair durante os jogos da Copa do Mundo. Observe que a Copa do Mundo é sempre separado com letras maiúsculas, tá bom? Na manchete B, a resposta é apresentada na linha fina, ó. Vocês vão ver que na B, eles fazem 2 perguntas, 2 interrogações. E a resposta está aqui? Não, está na linha fina. E na A, a resposta vai na mesma pergunta da manchete e na letra C também.
tem como identificar o posicionamento de quem escreveu a manchete A em relação à pergunta cai ou caçado? Sim ou não? Sim, porque ao expor o fato de que Neymar é o jogador que mais recebeu faltas durante os jogos da primeira fase, sugere-se que o jogador foi caçado. Além disso, na linha fina, ele afirma que o jogador que mais finaliza e o que mais dribla os adversários, ressaltando características positivas dele. Então ele dá a opinião dele, ele dá o posicionamento na sua manchete, tá bom? Lá na página 48, continuando falando a interpretação, que é só vocês entenderem realmente o que é uma manchete, uma notícia, uma informação com subjetividade, tá bom? A resposta do autor da manchete B, for A na B, para a pergunta, cai ou caçado? Ele acredita que além de ser caçado, o jogador se jogava propositalmente, mesmo em momento em que não havia falta. Então ele vai dando a opinião dele, o que ele achava. O autor da manchete B também se posiciona em relação a isso? Sim, pois, apesar de acreditar que Neymar também cai de propósito, ele afirma que esse jogador é um gênio e que só é possível pará-lo com falta, certo? Só lembrando que aqui na letra D tem uma observaçãozinha que o nosso livro errou. Observe comigo, ó. Qual é a resposta do autor na manchete B, só que não é B, é A, para a pergunta cai ou caçado, certo? Você troca aqui esse B por um A. O autor da manchete também se posiciona em relação a isso? Sim. Qual é o adjetivo? Gênio. O autor da manchete C acreditasse que o jogador caía muito durante os jogos e não era caçado. Ele cita dados estatísticos para apresentar a quantidade de vezes que o jogador caiu e a quantidade de faltas que recebeu. Aí tem mais a questão 2 para vocês responderem, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço e até mais. Mande para mim.